O mais curioso e tétrico é que após um mês de casamento, no mês de maio de 2021, o MC Kevin morreu, olha quanta coisa, que foi eventualmente extraído do lixo da cela 139. Todo mundo falava, a loira, olha, fala com a loira da transportadora. Moral da história, o Ciro pegou 14 anos de cadeia, a esposa pegou 11 anos e 3 meses, todos por associação do crime e lavagem de dinheiro, mesmo crime que responde hoje a Deolane. Você está vendo aqui, Vilela, duas casas muito simples, lá da região de Presidente, onde fica o presídio. Nessas casas, a Deolane tem mais de 20 empresas abertas. É impressionante como a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, há cerca de 1 ano e meio, eles começaram a fazer inquéritos e processos contra os MCs e os grandes influenciadores que ostentavam riqueza. Só que tem um detalhe, após a prisão da Deolane, não sei se você reparou, Vilela, acabou a ostentação nas redes sociais. Verdade. Não tem MC, não tem influenciador mostrando um carro de 2, 3 milhões. O que isso trouxe? Que a ação das forças policiais, a ação do Ministério Público, fizeram com que quem estava ostentando parou. E mesmo aqueles que ostentavam e não foram processados também pararam. Então eu acho muito interessante essa colocação, pois mudou a característica. Você não vê mais nas redes sociais as ostentações que eram diárias e muitas vezes até engraçadas, onde você via um MC sendo parado num comando policial, o MC dando risada, o carro está sem documento, então leva, depois eu busco outro. E isso realmente mudou o perfil dessa gente que ganha dinheiro, muito dinheiro, e que gostava de andar com corrente de ouro de 2 milhões, de carros de 3, 4 milhões. Agora, Deolane Bezerra, eu queria fazer uma explanação inicialmente rápida, porque tanto as irmãs como o próprio advogado, Dr. Auri, eles têm uma retórica nas redes sociais que eles alegam que ela está sendo perseguida pela polícia e perseguida pelo Ministério Público de São Paulo. Eu queria desmontar um pouco essa narrativa que eu chamo, Dr. Fábio, de defesa digital, que a defesa digital é a defesa para os 25 milhões de seguidores da Deolane. Mas eu quero dizer que esse inquérito policial que ela entrou, ele começa em 2019, sendo que o nome dela só veio aparecer em 2022. Olha que interessante. E em 2019, ninguém conhecia a Deolane Bezerra, 2021 também ninguém conhecia a Deolane Bezerra, até que, abril de 2021, ela se casa com o MC Kevin. Eles se casam, aí a notícia era, o MC Kevin casou com uma advogada criminalista. Ok. O mais curioso e tétrico é que após um mês de casamento, no mês de maio de 2021, o MC Kevin morreu num hotel de luxo no Rio de Janeiro, e todo mundo lembra que ele foi saltar do 5º andar para o 4º andar, porque ele estava com uma garota de programa, e a Deolane Bezerra, de uma maneira ou de outra, dizem que ela teria descoberto que ele estava lá e ele tentou pular do 5º andar para o 4º andar, caiu e morreu. Olha que curioso. Então ela era uma desconhecida em 2001, ela casa, ganha uma certa notoriedade. Quando o MC Kevin falece e ela vai no velório pedindo justiça pelo marido, o nome dela subiu. E o nome dela subiu tanto que em 2022, em setembro, ela é convidada para participar da Fazenda. Ela foi convidada para participar da Fazenda, fez um sucesso enorme na Fazenda e depois de 87 dias, ela não foi eliminada. Ela pediu para sair. Olha que curioso. Então vamos dizer que o boom na vida dela, em matéria de mídia, foi na Fazenda e de lá ela sai uma influencer com grande força. Mas olha a curiosidade que eu queria trazer para você, porque eu tive acesso a algumas peças desse inquérito que mostram o desenrolar dessa história. E eu queria aqui mostrar que ela não foi perseguida. Aconteceu o seguinte, o problema dela, Vilela, é grave, porque ela está envolvida numa denúncia onde tem o Marcola, que é o líder do PCC, o Marcolinha, que é o irmão, mais 4 parentes do Marcola, 3 parentes, um operador e ela. Ou seja, é uma denúncia pesada. Mas a curiosidade disso tudo é como começa essa investigação. Então vamos lá. Em fevereiro de 2019,
O Marcola, ele estava no presídio de Presidente Prudente, juntamente com o irmão preso e toda uma galera, que eram 20 chefes do PCC, quando o Dr. Lincoln Gaquia, preocupado com a comunicação deles dentro do presídio e fora, ele consegue, através de uma petição, e o juiz criminal aceitou, o quê? Naquela data, em fevereiro de 2019, na calada do dia, quando estava começando o dia, todos foram transferidos. Todos foram transferidos. Foi uma operação que a Polícia Civil fez com total sigilo, e eles foram para presídios federais, onde eles estão praticamente incomunicáveis. Naquele momento, perde-se o comando do PCC. E o que faz o PCC? Eles nomeiam 2 pessoas para assumir o lugar do Marcola, do Marcolinha e dos outros 20 que chefiavam o PCC. O que aconteceu? Olha que curioso. 23 de julho de 2019, a Polícia Penal, Vilela, estava preocupada que esses 2 estavam fazendo, sabe o quê? Dando ordens. E aí, numa operação da Polícia Penal, na cela 139, eles tiraram todo o esgoto da cela e eles encontraram isso aqui. Dá uma olhada, Vilela. Eles encontraram esse monte de papel, só que estava todo sujo. Tudo isso estava no esgoto da cela 139, aonde você tinha 2 líderes do PCC quando o Marcola estava isolado. Bom, a Polícia Penal aprende isso aqui, manda para o DEIC do interior, o DEIC do interior manda essa papelada suja para a perícia. É feita uma limpeza e aí os peritos começam a trazer o quê? Esses escritos, Vilela, olha. Cartas com ordens de comando. Com ordens de comando, olha. Olha quanta coisa que foi eventualmente extraído do lixo da cela 139. Bom, a partir daí, quando a perícia da polícia, doutor Fábio, limpa essa papelada, eles localizam num desses escritos o seguinte, espera um pouquinho, tem ordem para matar o diretor da cadeia anterior e o diretor da cadeia atual. Ô, louco. Por conta da transferência. Por conta da transferência. E aí, imediatamente, o DEIC do interior instaura o inquérito policial para proteger os dois integrantes, são diretores de cadeia, e a partir daí, esses 2 presos, que eram líderes do PCC, responderam um processo. E eu trouxe para você, eu estou trazendo para você, que eles foram os primeiros a serem condenados, porque foram os primeiros a serem apontados. Está aqui. Eles foram condenados na cela 139 por causa de toda essa papelada. Ok. Olha o que aconteceu, Vilela. Nessa papelada existia a chamada a loira da transportadora. Todo mundo falava, a loira, olha, fala com a loira da transportadora, olha, o dinheiro com a loira da transportadora. E a Polícia Civil investiga, e eles encontram uma transportadora pertinho do presídio. Olha a distância. Olha a distância. E essa é a transportadora. Uma transportadora, doutor Fábio, de um casal humilde, que de uma hora para outra eles passaram a ter uma série de caminhões em que a Polícia Civil e o Ministério Público entendem que isso aqui era usado como lavagem de dinheiro para o PCC. Esse casal da transportadora está aqui. Foram presos. A loira da transportadora é essa moça, a Elidiane, e o marido dela, o Ciro. Ou seja, cana. Já estão condenados, os 2 da cela 139, mais esses 2. Ok. E a investigação está correndo. Está correndo. Em tese, a Deolane ainda era uma desconhecida. Ela veio a ficar conhecida em 2022, quando, em dado momento, esse casal conversa com o operador financeiro do PCC, chamado Everton, conhecido como Playboy. E nos celulares, nas trocas de mensagem, aí sim aparece uma pessoa chamada DOB. DEOB. A polícia falou, mas quem será que é
essa mulher deu, ou será que é homem? E começa a investigar, e começa a investigar, e começa a investigar. E sabe aonde estava a Deolane Bezerra nessa época? Na fazenda. Ela estava dentro da fazenda quando já havia um inquérito instaurado, aí sim, contra ela, contra o Everton e contra a família Camacho por lavagem de dinheiro. E a partir daí, só para vocês terem uma noção, eles descobriram que, só para você ter uma noção, o Ciro, dono da transportadora, tinha na conta quase 3 milhões de reais. São todas quantias muito altas que acabaram circulando. Bom, moral da história. O Ciro pegou 14 anos de cadeia, a esposa pegou 11 anos e 3 meses. Todos por associação do crime e lavagem de dinheiro. Mesmo crime que responde hoje a Deolane. A partir daí, deste fato, eles começaram a investigar a Deolane, só que todos esses anos, até 2026, a investigação, doutor Fábio, foi feita e ela não sabia. Porque no direito hoje, o investigado é o último a ser ouvido. E a polícia foi levantar o quê? Tudo o que ela estava fazendo em matéria financeira. Em matéria, primeiro, conta física e conta jurídica. Mas o mais curioso é que a Polícia Civil descobre isso aqui. Você está vendo aqui, Vilela, duas casas muito simples, lá da região de Presidente, onde fica o presídio. Nessas casas, a Deolane tem mais de 20 empresas abertas. Ou seja, são casas simples, onde tem moradores simples. Nessa casa, por exemplo, é um casal que mora e nunca ouviu falar de Deolane. Ou seja, nas casas não existe atividade comercial, mas tem empresa aberta nessas residências. E a partir daí, a polícia descobre que essas casas estavam em nome de quem? Essas empresas em nome da Deolane. Várias empresas no mesmo endereço. Olha que curioso. Mesmo endereço, dá uma olhada, Vilela. Um monte de empresa. E isso a polícia falou, espera um pouquinho. A Deolane, que é uma influencer, saiu da fazenda. Ok. A partir daí, eles localizam um contador dela, que também é o contador de pessoas que têm envolvimento com o PCC, que é esse cidadão aqui, que também está respondendo um processo parecido. E o mais impressionante é que esse contador, doutor Fábio, ele teria mais de 2.444 empresas que ele cuida. Só que são empresas, Vilela, que cai dinheiro. Muito dos dinheiros que são depositados são dinheiros em espécie, numa quantia que não precisa ter identificação. Ou seja, no levantamento da polícia, ao final do inquérito, eles verificam o seguinte, espera um pouquinho, naquela oportunidade, que foi agora, no começo do ano, nas contas físicas e jurídicas da Deolane, metade, 13 milhões e pouco na conta física, 13 milhões e pouco na conta jurídica, totalizando 27 milhões. O Everton, que seria esse rapaz que é o operador financeiro, que é um desocupado, não tem empresa, foi encontrado 8 milhões e 400 mil. Na família Camacho, que está envolvida, no sobrinho, mais quase 9 milhões, a outra sobrinha, mais 7 milhões, na conta de Marcos William Erbas Camacho, 6 milhões 918, isso quem diz ao Ministério Público, e o irmão, o Marcolinha, mais 6 milhões 918. A partir daí, e aí eu queria saber a opinião do doutor Fábio, que é o seguinte, o delegado de polícia entende que ao final do inquérito policial, ele precisava de duas coisas, mandado de busca e apreensão na casa dela e mandado de prisão, porque ele entende que ela solta continuaria lavando dinheiro. Foi aí que todo mundo viu pela televisão, a polícia foi, prendeu ela, ela não sabia o que estava acontecendo num primeiro momento, ela não tinha noção desse inquérito policial, e a partir daí o Dr. Lincoln Gaquia aceita a denúncia, denuncia e o promotor recebe a denúncia. Então a gravidade dos fatos é essa que eu estou colocando, e ela vai ter que provar agora esse dinheiro que entrou na conta física e jurídica, se é
ou não lavagem de dinheiro do PCC. A polícia diz que sim, o Ministério Público diz que sim. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Vejo você no próximo vídeo.